Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Para compreender a história da videira, eu penso que tem que começar conhecendo um pouco da minha história. Como que eu cheguei até aquele ponto. E comecei a videira, nós tínhamos 30 anos de idade. Mas nós já éramos pastores há 10 anos. Quando nós começamos a pastorear, isso em outra igreja, o Senhor nos deu uma visão de que a igreja deveria se organizar por meio de grupos pequenos, que nós na época chamávamos grupos familiares, hoje chamamos células. E nós começamos a desenvolver esse projeto. Éramos poucos irmãos, né? Apenas 50 pessoas, que tinham um sonho pequeno no coração. A gente nunca planejou ser uma grande igreja, estar em um monte de lugar. Isso não fazia parte. Nós apenas tínhamos um desejo no nosso coração de poder realmente nos reunirmos para cultivar a presença de Deus, desfrutar disso como igreja e compartilhar do Evangelho. Mas depois nós percebemos que isso estava causando problemas na igreja local onde nós frequentávamos, porque era uma visão dentro da visão. E aí, depois de conversar com o pastor, nós decidimos vir para um bairro aqui próximo, chamado Jardim América, e começar um núcleo, um grupo pequeno. E nós éramos, na primeira reunião, não sei, talvez 50, 55 pessoas, na garagem de uma casa, e meu sonho era muito simples. O sonho dele era pastorear uma igreja local. E até aquele momento, ele era um pastor auxiliar. E era um desafio para ele, mas também para mim, como esposa dele. E a gente conversava sobre isso e eu falava para ele, tá bom, eu estou com você. Mas em nenhum momento eu pensava que eu estaria tão comprometida e que nós teríamos, né, um ministério tão grande e frutífero como se tornou a Igreja Videira. Eu só queria ter uma congregação onde eu pudesse pregar aos domingos. Isso pode soar estranho, mas o que eu queria mesmo era só ensinar a palavra. Eu acho que essa essência da família, família de Deus, essa proximidade, essa conexão, essa irmandade, ela sempre foi muito forte no nosso meio. Embora nós somos hoje grande, a gente continua sendo pequeno. Tudo era muito simples, né? Porque a igreja começou na garagem da nossa casa. Eu me lembro que as primeiras reuniões a gente compartilhava a palavra e logo precisava comprar mais cadeiras. E rapidamente eu me senti realizado, porque esse grupo pequeno, depois de um ano, já tinha crescido para mais de 300 pessoas. Então isso para mim já era alegria. Não tinha nenhuma pretensão de fazer algo grande, nada disso. Era somente de desfrutar, de ter esse prazer, né? Ensinando a palavra. Na casa do pastor Naor, onde começou a primeira célula no setor do Jardim América, em Goiânia, foi algo muito familiar. Nós já trabalhávamos com células. Então, aquele grupo que se reuniu ali eram as pessoas que moravam naquela região. E a gente conhecia alguns, não todos, que foram participar. Foi algo muito gostoso, porque era muito simples, mas era muito intenso. Nós nascemos nessa simplicidade, cultivamos essa relação e isso foi muito emocionante, né?
tive essa graça, essa honra de poder ser na minha casa, que a gente começou as 2 primeiras reuniões. Então, para mim é uma coisa que faz parte da minha história, do meu testemunho, da minha vida com Deus. Poucas pessoas tiveram o privilégio de começar na sua casa. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver o apóstolo falando, a igreja que se reúne na casa da irmã fulana, do irmão ciclano. E aqui era a igreja que se reunia na casa do irmão Naor. Então acho que isso é precioso. Eu era parte de um ministério chamado Ministério Luz para os Povos, que originalmente era a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Tenho extrema gratidão por eles. O líder do Ministério Luz para os Povos era o apóstolo Sinomar, que faleceu recentemente. Ele me batizou, ele me ordenou, ele fez meu casamento, batizou as minhas filhas. Então foi alguém que de fato participou da minha vida. Mas um dia eu estava orando, eu era pastor auxiliar, mas eu sozinho cuidava das partes mais importantes da igreja, então eu que cuidava dos grupos familiares. E nós chegamos na época a ter 300 grupos. Eu cuidava do seminário, então eu treinava os novos líderes. Eu cuidava do louvor, que é uma parte muito importante numa igreja evangélica. E eu fazia aconselhamento e teve um momento que eu até comecei uma revista. Então, havia muita atividade passando uma visão. E um dia, orando, jejuando, o Espírito Santo falou comigo, você está sendo desleal, você está edificando uma visão dentro de outra visão. Isso não é apropriado. Deus sabia que eu não queria fazer dessa forma. Estava fazendo por causa da juventude, da energia, da alegria de servir. Eu cheguei para ele e disse, olha pastor, Deus me disse que eu estou fazendo algo errado. Para eu poder avançar e crescer, eu preciso caminhar o próprio caminho. E aí, no final de 1998, nós resolvemos sair. E começamos a videira no dia 20 de fevereiro do ano seguinte. Na verdade, eu fui ordenado pastor, mas com a função de dirigir louvor. Por quê? Eu tinha 2 anos antes começado um trabalho de jovens. E pela graça de Deus, não tem nada a ver comigo, Deus escolhe os últimos, né? Meu pastor chegou em mim e ele falou, olha, todos os jovens mais velhos se casaram. Eu não tenho ninguém para liderar os jovens, só sobrou você. Isso não é uma coisa muito motivadora de ouvir alguém dizendo, só sobrou você, né? Não tem mais ninguém. É muito ruim, isso é a última opção. Quando você é muito talentoso, sua tendência é confiar nos seus talentos. Mas quando você não os tem, você tem que confiar em Deus. Mas é aí que Deus pode agir. Você sabe, eu me converti no dia 2 de maio de 1990, às 8 horas da noite. Com o pastor Naor Pedrosa. Pastor Naor Pedrosa, hoje, exatamente hoje, há 27 anos atrás, tive o prazer de ordená-lo ao ministério. Então hoje é aniversário de ministério, 27 anos. Videira tem 25, mas ele tem 27. Eu sempre gosto de brincar que o encontro com Deus é como ser atropelado por uma carreta carregada de toras. Ninguém é atropelado por uma carreta e fala, não, foi só um acidentezinho. Se você não morrer, aquilo vai afetar o resto da sua vida. Ninguém pode encontrar o amor de Deus e ser o mesmo. Nós temos um lema na videira, pouca gente sabe dele. Nosso lema é, nós aceitamos todos aqueles que Deus aceita, mas levantamos somente os que Deus levanta. Então não importa o seu passado, se Deus te salvou, você é bem-vindo. Mas para que você se torne líder e até pastor,
Deus tem que te levantar. Isso demorou 7 anos na minha vida, entre esse caminho. Fiz seminário, fui líder, discipulador, e quando foi em 1997, eu me converti em 1990. Em 97, o pastor Aloísio me convidou para ser pastor. E a gente, depois, lá de casa, nós fomos para um galpão, né? Para um prédio que funcionava aqui pertinho, atrás de uma panificadora. Era muito simples mesmo, e o teto, né? Sem forro. A videira era algo que já estava no coração de Deus. Porém, nós não enxergávamos. E estar ali, naqueles primeiros momentos, orando, para discernir o que Deus tinha, foi algo muito intenso para nós. Porque foram momentos em que nós começamos a ouvir da parte de Deus aquilo que realmente Ele iria fazer. E a partir dali é que nós começamos a compartilhar com os irmãos, com as pessoas, a equipe que estava conosco ali, que eram as primeiras pessoas, né, que nós começamos. E isso foi muito poderoso. Então nós começamos com grupos pequenos, chamados agora células, simplesmente, espontaneamente, elas se multiplicam. Eu não tenho nenhum mérito, né, em toda essa obra. Acho que o meu único mérito foi ter lançado a semente. Mas as células, por si só, elas crescem. As pessoas têm interesse de ter comunhão, elas têm interesse de adorar junto com outros. Elas querem abrir as suas casas para ter reuniões. E, inevitavelmente, amigos vêm, vizinhos vêm. E, espontaneamente, a igreja foi crescendo. E cresceu, de fato, exponencialmente. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. Porque quando a gente reúne é muita gente, mas quando a gente vai para casa, nós nos tornamos novamente aquela família pequena, aquela essência que começou lá na minha casa e que a gente nunca perdeu. Conhecer o nome, saber que alguém não veio. Aqui, num ambiente de 7 mil lugares, se alguém não vem, ele é só mais um. Mas se numa casa tem 10 pessoas e uma pessoa não foi, faltou 10%. ele é alguém. Você não mora numa família e um filho não aparece à noite para dormir e está tudo bem. Não, meu filho não veio. Então existe essa coisa de realmente de valor nessa essência que a gente começou como igreja e que a gente cultiva até hoje. E nós éramos um grupo de 4 pastores. E nós então sentamos e nós definimos, nós precisamos de um nome. Aí vários sugeriram nomes para a gente colocar e foram lançando ideias. Mas nós queríamos algo que pudesse traduzir o que para nós era a visão principal da igreja, que é essa coisa orgânica das células. E aí me veio ao coração, eu sugeri para eles, por que não colocar o nome Videira? Isso foi tão estranho na primeira vez que eles ouviram, acharam estranhíssimo. Mas mais impressionante é que tinha uma revista na época, chamada Ultimato, nem sei se ainda existe hoje, e ela publicou uma matéria com nomes estranhos de igreja. E na lista estava o nosso nome, Igreja Videira. Eles colocaram como sendo um nome exótico. Hoje eu acho extremamente claro o significado, as pessoas compreendem imediatamente quando elas ouvem, né? João 15, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então a igreja, ela é parte de Cristo, então nós somos a videira. E o que é legal sobre isso é que desde o começo nós temos um entendimento de que esse prédio não é igreja. Igreja são as pessoas. A igreja acontece quando nós nos reunimos. E a gente gostava dessa ideia das pessoas dizerem que elas iam para a videira. Então quase ninguém fala igreja videira. As pessoas falam apenas videira. Eu sou da videira, frequento a videira, estou indo para a videira. Então isso traduziu. Traduziu a nossa visão de uma maneira, eu diria até assim, um recurso visual. Eles podem ver o que nós vivemos aqui. Cristo veio e morreu na cruz para te libertar da lei.
te libertar do merecimento. É para você receber sem merecer. Esse ensino é sim loucura. Pessoas vão me ouvir e vão me execrar, mas eu não estou preocupado com isso. Eu vou te contar a verdade. A bênção é para quem não merece. Essa ideia de que o prédio é um templo, ela é antiga. Ela surgiu com um imperador chamado Constantino. Até Constantino, no século IV, não existiam templos. A igreja se reunia nas casas e em lugares públicos. Era assim que a igreja funcionava. Porque quando as pessoas acham que o prédio é sagrado, elas são chamadas para o altar para poder ter um encontro com Deus. Nós não cremos nisso. O altar é o seu coração. E você pode ir ao Senhor onde você estiver, em que circunstância for, né? Ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 4,15. 1 Coríntios 4,15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores, ou seja, ainda que vocês tivessem milhares de professores, milhares de discipuladores, milhares de mestres, e o que na verdade muitos têm, não tem nada de errado nisso. Paulo diz, ainda que vocês tivessem, não teríeis contudo muitos pais. Porque a paternidade não é uma coisa assim que todo mundo pode exercer em relação a você, mas você foi gerado em Cristo. Quando nós começamos a igreja, eu era um jovem, digamos assim, de 30 anos. Então era um casal, eu e minha esposa éramos um casal jovem. E naturalmente a gente passou a atrair pessoas do nosso tipo. É natural na vida, as pessoas se identificam. Então nós tínhamos uma igreja no começo que era essencialmente de casais jovens. Então nós tínhamos aí uns 300 casais. E esses casais com filhos pequenos também. Então era muito familiar e muito nessa idade, de 30 anos de idade. Mas, se você vai olhar a pirâmide social do Brasil, você vai ver que os jovens são a maioria. Então eu não posso ter uma igreja onde a maioria sejam de casados. Eu preciso de ter um grupo de jovens. Essa era a nossa percepção. E resolvemos orar sobre isso. E no ano 2000 nós desafiamos, na época, o pastor Naor, ele era jovem nessa época, a começar um trabalho com os jovens. Então, nesse ano de 1999, eu já tinha feito o cursão, que é o nosso curso de maturidade no Espírito, no ano anterior, 1998, e eu estava fazendo o curso CTL, que é o curso de treinamento de líderes. Meu pai, que já era um líder de célula, de adultos, ele me convida para liderar 4 adolescentes que tinha na célula dele. E eu falei, tá bom, pai, eu vou. E foi um privilégio muito grande poder fazer parte dessa primeira célula, não sabia como fazer, como seria liderar adolescentes. E ali, aquele líder, né, sem experiência, mas Deus nos deu a graça de estar começando aquela célula. 4 meses depois, a célula cresceu, se multiplicou. No dia da multiplicação, tinha 50 adolescentes presentes nessa célula. E a gente começou esse trabalho de ganhar jovens, fazer encontros evangelísticos. E logo nós fizemos a primeira conferência no acampamento, foi um grande mover de Deus. E a obra começou a ganhar um volume. Em 2008, isso era 2001. Então, em 7 anos, nós saímos de 300 jovens para 5 mil. E a gente pensou, puxa, nós podíamos ir para o ginásio do Goiânia Arena. E aí fomos falar com o pastor Aloysio, o que você acha, né? E o pastor Aloysio sempre foi um grande incentivador e apoiador do trabalho. Eu digo para ele que ele sempre acreditou em mim muito mais do que eu. E agora a gente estava indo para o ginásio, era 15 mil, aqui era 5. Eu falei, o que a gente vai fazer? Aí eu tive uma ideia, eu falei, vamos convidar o pessoal das nossas igrejas no Brasil inteiro para vir. E então a gente realizou a primeira conferência nacional. Nós falamos, puxa, a gente podia ir para o estádio. Mas o estádio era para 50 mil lugares. Eu falei, meu Deus do céu, nós só temos 15. Aí nós falamos, puxa, mas se cada um trouxer mais um e convidar os amigos, e a gente pode fazer um grande evangelismo também. E aí, em 2012, nós encaramos o Serra Dourada. E para o choque de todo mundo, o estádio estava lotado. Foi uma coisa louca, 50 mil jovens. Foi uma coisa marcante, porque nós fizemos uma coisa radical. Não foi uma conferência normal. Ela começou 6 da tarde. E acabou 6 da manhã. Nós amanhecemos no estádio. Foi uma vigília de 12 horas a conferência.
E aí, de repente, tinha gente no Brasil inteiro. Todos os anos lotados, os Radicais Livres explodiram. Explodiram, tomaram o Brasil. Agora tinha Radicais Livres em todas as capitais. A obra cresceu e se tornou nacional. E aí, a hora que nós olhamos, tinha encerrado outro ciclo de 7 anos. Começaria o 3º ciclo. Foi onde nós decidimos que agora as conferências seriam estaduais. A gente não viria mais para Goiânia, mas cada um ia fazer, porque agora nós tínhamos muitos jovens em todos os lugares e tal. Continuamos fazendo a nossa, muitas pessoas vinham para cá ainda, né? E foi um 3º ciclo. Eu fiquei mais 7 anos nesse trabalho, trabalhei para levantar um sucessor, né? E eu também não planejei, mas exatamente quando terminou mais 7 anos, coincidentemente, eu fiz a sucessão e transicionei o trabalho para a presidência de um dos nossos pastores mais novos, o pastor Ricardo Landim, que é um homem de Deus, um grande homem de Deus, porque a gente entende a necessidade de fazer transições supervisionadas. Os Radicais Livres, para mim, é uma das partes mais importantes da minha vida, do meu ministério. Passei 21 anos com eles. E hoje eu olho para trás e eu me alegro porque eu cumpri o propósito de Deus que Ele me falou lá no jejum. Centenas de pastores que vieram todos os jovens, uma grande geração de pastores. Nós somos uma igreja que acredita num Deus de gerações, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que nós trabalhamos com crianças, jovens e adultos. São a conexão de gerações. Em uma das reuniões que nós fizemos, tinha um grupo de crianças e elas estavam correndo, brincando, como normalmente criança faz. E eu olhei e falei, não, eu vou lá e vou juntá-las, né, para a gente orar juntos. E eu fui, chamei aquelas crianças ali, era um grupo de umas 10, 12 crianças, e reuni na sala, sentei com elas no tapete, e aí contei uma história da Bíblia, a gente orou enquanto os adultos estavam lá fazendo a reunião. Mas eu jamais imaginava que ali foi, na verdade, a primeira célula de crianças. Sempre admirei muito a sensibilidade que ela tem de ouvir de Deus, a sabedoria. E eu falei, Senhor, eu quero isso. Aí Deus falou comigo, então você tem que servir no que ela está servindo. E eu hoje estou lá do Naor, cuidando dessa obra aqui em Goiânia. Tenho a convicção de que você é filho e herdeiro de uma unção para tocar uma geração, para levantar, né, os profetas do Senhor, que são as crianças, né, que hoje nós temos uma visão tão clara. O Ministério Radicais Kids surgiu em 1999. Eu comecei a organizar as células de crianças, identificando as crianças que estavam nas células de adultos e criando as células de crianças paralelas. Então a célula de adultos se reunia na mesma casa, em um local a célula de adultos, em outro local a célula de crianças. E assim começou. Quando nós começamos a célula ali na casa do pastor Naor, eu também comecei a orar, para que o Senhor pudesse me dar uma direção do que Ele tinha para mim. Depois que mudamos para o prédio, primeiro prédio alugado da Videira, eu continuei organizando o trabalho com crianças, salas, treinando professores, mas eu não sabia nada. Por 2 anos eu orei, o que eu vou fazer? Eu vou dar aula no seminário, eu vou trabalhar com mulheres, tudo isso a gente já fazia. Célula, aulas, treinamentos, discipulado, somos uma igreja em discipulado. E no final de 2 anos, Deus falou comigo de uma maneira muito clara que Ele tinha para mim um ministério com crianças. E ali tudo começou. O Ministério Radicais Kids é hoje um ministério com crianças da Igreja Videira. Nós trabalhamos de 0 a 12 anos e a nossa estrutura é a mesma da igreja. Nós trabalhamos com células de crianças. A nossa visão é a mesma da igreja. A visão da igreja é que cada membro é um ministro, ou seja, alguém que funciona dentro do corpo como membro. E no caso das crianças também, nós estamos formando essa visão nelas, ou seja, formando uma mentalidade de um sacerdote, de alguém que funciona dentro do corpo. Então, o alvo não é que as crianças façam, ou a performance delas, mas é que elas cresçam com essa mentalidade de líder. Por isso nós falamos que nós estamos formando vencedores desde a infância.
ou formando discípulos de Cristo desde a infância. Então nós ensinamos as crianças a orar, nós ensinamos as crianças a louvar, a testemunhar, a falar a palavra. Eram poucas crianças. Nós começamos com 200 crianças e 40 células paralelas, que eram células ali com os adultos, né? E hoje a gente tem mais de 230 mil crianças. Mas não é um treinamento baseado em técnicas, em fazer e repetir, não. O alvo principal do Ministério com Crianças é o novo nascimento. Então, nós cremos que a nossa teologia, ela determina a nossa metodologia. Por que muitos não investem como nós fazemos com crianças? Porque não acreditam que criança precisa ter uma experiência com Deus na infância. Ou seja, a experiência de novo nascimento que todos precisam ter, de ter um encontro com Deus e nascer de novo. Nós não, nós cremos que ela precisa ouvir desde pequena a respeito da salvação, a respeito do plano de salvação, para que em algum momento da sua infância ela tenha essa experiência pessoal com o Senhor Jesus. E eu me lembro que no início Deus falou comigo um dia no culto, que era para eu escrever o material para as crianças. E naquela época a Luísa estava ministrando o livro de João, o estudo do Evangelho de João, e Deus falou comigo, eu quero que você escreva o que ele está pregando para os adultos e você vai ensinar para as crianças. E eu pensei, puxa, como que eu vou fazer isso? E o primeiro material nasceu ali, e foi do Evangelho de João, que hoje nós usamos até hoje nas telas de crianças, a grande aventura do Filho de Deus. E o princípio central é o novo nascimento. Inclusive nós fizemos até uma música, tem que nascer de novo. Laranjeira da laranja, mangueira da manga. E gente gera o quê? Então ali nós começamos a falar a respeito do novo nascimento. E fomos surpreendidos, porque as crianças começaram a ter experiências com Deus, a confessar a Jesus, a receber a Jesus, a ser batizada no Espírito Santo, a falar em línguas, a ter visões, a profetizar, algo que nunca tínhamos visto. E isso nós vemos até hoje. E o que eu creio realmente que o nosso slogan não é apenas uma frase que foi criada, formar discípulos desde a infância. É de fato o que estava no coração de Deus. Esta é a maneira de Deus de fazer discípulos desde a infância. Aos 12 anos, Jesus tinha convicção que ele era filho de Deus. Por que hoje as crianças, aos 12 anos, elas não podem ter convicção de novo nascimento? Olha, eu creio que o retorno, o resultado do Ministério com Crianças para a sociedade é muito maior do que qualquer outra instituição governamental possa fazer. Porque nós trabalhamos de uma maneira integral, no espírito, na alma e no corpo. Houve um avivamento nesse período inicial. Cada encontro era cheio de testemunhos poderosos. Por isso, os cultos foram tomados de muita vida e celebração. O que também resultou em muitas conversões, porque os familiares e conhecidos iam para receber os encontristas e ficavam também impactados com a transformação dessas pessoas. O mover do Espírito Santo tem sido a característica da videira. Esse extraordinário crescimento e multiplicação de células não era resultado de estratégias e técnicas, mas de corações incendiados. Hoje, a videira conta com quase 50 mil pessoas em Goiânia, perto de 100 mil no estado de Goiás e aproximadamente 400 mil membros entre adultos, jovens e crianças em todas as capitais brasileiras, centenas de cidades e 35 países. Às vezes eu sou meio chorão assim mesmo. Eu choro até para as pessoas, porque eu entendo a aflição da alma. Aflição muito grande. Quem pode me livrar de uma maldição? Se Deus é o meu problema, quem pode me ajudar? Ninguém. Porque se o diabo é o meu problema, eu clamo a Deus. Se o meu vizinho é o meu problema, eu clamo a Deus, vou na polícia. Mas e quando Deus é o meu problema, quem eu vou recorrer? Quem vai colocar entre eu e ele e defender a minha causa? Mas ele enviou o advogado, Cristo Jesus. Levou a sua punição e a sua maldição, toda ela. Seu passado foi apagado.
O batismo dos 1000 foi realizado no Parque Vaca Brava em novembro de 2001. Em um único dia, batizamos 1000 pessoas no principal parque da cidade. Um grande mover estava acontecendo entre nós. Em 2003 veio o desafio de batizar milhares de pessoas num só dia. A estratégia envolvia 100 mil horas de oração. Para marcar o número de horas de toda a igreja, foi colocado um grande relógio no prédio para marcar as horas de todos os membros. Além disso, foi realizado um jejum de 40 dias, com toda a igreja e 40 encontros no mesmo final de semana. O batismo aconteceu com quase 3 mil pessoas no ginásio Goiânia Arena. Era um momento muito especial para a igreja, era um marco. Primeiro que nós íamos fazer um evento que a cidade nunca tinha vivido aquilo. Nós íamos batizar 3 mil pessoas em um dia só. Então aquilo era um marco para a história da cidade e para a história da igreja também. E eu ia fazer parte disso, porque eu ia ser a primeira a ser batizada. Então para mim foi uma honra. E só não isso, mas também o pastor Sinomar, ele ordenou meu pai ao ministério, fez o casamento do meu pai. E meu pai também queria que ele batizasse uma das filhas, uma forma de honrar ele. E foi isso que aconteceu. Eu fui a primeira a ser batizada dos 3 mil e fui batizada pelo pastor Sinomar. E também eu acredito que foi uma forma do meu pai dizer para ele que aquilo não era só fruto da videira, mas que ele tinha parte naquilo também. O crescimento da videira foi exponencial. Isso é algo que realmente merece ser contado, porque foi algo assim impressionante. Nós começamos a videira realmente no dia 20 de fevereiro de 99, mas nós éramos um grupo de menos de 300 irmãos, talvez 280 em 99. No final do ano, nós já éramos 1000 pessoas. No início de 2002, nós já éramos 2.400 pessoas. Aí nós compramos esse prédio aqui e mudamos para cá. Não era esse, né? Era só o local, era um galpão. E nesse galpão, nós chegamos em 2002 com 2.400 pessoas. Em 2005, nós já éramos 12 mil pessoas. Exclusivamente por causa da palavra, do ensino. Nós não somos pastores que fazem grandes milagres, nós não somos pessoas que têm uma liderança assim, extraordinária. Nada disso. Nós ensinamos a palavra e estimulamos cada um na célula a compartilhar, a falar, a mostrar sua história. Depois que a igreja chega num tamanho, um certo tamanho, como nós chegamos aqui em Goiânia, não cabe mais num prédio, né? Então, em 2005, nós estávamos com 12 mil membros. Resolvemos, então, abrir outros prédios na cidade. E hoje nós somos 10 prédios. E é maravilhoso ver o que Deus faz na videira por meio do crescimento e da multiplicação. Há uma unção sobre a vida do pastor Aloísio de levantar líderes, de levantar pessoas, de inspirar pessoas para o ministério e também de responder o chamado de Deus. Então o que eu tenho percebido é que há uma unção de encorajamento que inspira os pastores a cumprirem um propósito de Deus aqui nesse lugar. O prédio do Bueno já estava lotado nos 3 cultos de domingo. Assim, a decisão foi multiplicar a igreja. A primeira multiplicação foi em 2006, a videira da Praça da Bíblia, com capacidade para 2.700 pessoas. Depois, em 2011, as videiras Garavelo, Portal e Aparecida de Goiânia. Em 2015, as videiras Botânico, Recanto do Bosque, Guanabara e Canaã. E em 2019, a videira Buriti. Em 2005, nós já éramos aqui em Goiânia 12 mil membros. E como nós tínhamos aberto uma escola bíblica desde 99, então nós já tínhamos 6 anos de escola bíblica. A primeira turma formou 3 anos depois, em 2002. Então veja, quando você treina pessoas para trabalhar, você precisa de dar espaço para elas trabalharem, você tem que arrumar emprego para elas. Então, as pessoas que vão para o seminário e querem ser pastor, nem todos que vão querem ser pastor, mas muitos querem. Esses que querem ser pastor, onde eles vão ser pastor? Entendeu? Então não tinha como todos serem pastores nessa igreja. Então a única alternativa é, temos que plantar igreja. Temos que dar espaço para esses novos obreiros desempenharem
o seu ministério. E aí nós criamos uma organização chamada Vinha, que é uma associação de igrejas. Nós não temos uma denominação, nós somos uma associação. Cada igreja videira é autônoma, não é? E ela contribui com a Vinha, para a gente poder abrir mais igrejas. E aí nós fizemos o projeto Videira nas Capitais e plantamos inicialmente uma videira em cada capital. A plantação de novas igrejas aconteceu de forma espontânea e não intencional. A primeira videira fora de Goiânia começou em Aracaju com alguns irmãos em 1999. No ano 2000, a videira em São Paulo. A videira Atlanta, nos Estados Unidos, em 2001. Em 2003, a videira em Cusco, no Peru. Hoje, a videira está em todas as capitais do Brasil e em centenas de cidades em todos os estados brasileiros. Em 2004, surge a Vinha, Videira e Ministérios Associados. Hoje, são 1.332 igrejas na Vinha, entre videiras e associadas. Quando alguém tem convicção, não tem dificuldades, porque ele rompe tudo, ele enfrenta tudo, ele vence tudo, porque a convicção, o chamado de Deus, do que Deus fez, é o que vai fazer essa pessoa ir para frente. Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, o Espírito Santo já foi liberado, Deus quer, Ele entregou o reino dele nas nossas mãos e quer que simplesmente que ele cresça. O preparador do caminho eram irmãos que tinham disposição de se mudar para uma determinada capital e viver naquela capital a vida que ele vivia aqui. Então a gente ajudava na mudança, ele arrumava um emprego, alugava um apartamento, ia viver como se fosse em Goiânia. E esse irmão, então, iria começar uma célula, porque tudo que nós fazemos é a partir da célula. Então toda igreja começa com uma única célula. Então esse irmão ia para começar essa célula. Quando essa célula se multiplicava, umas 2 ou 3 vezes, aí nós mandávamos o pastor. Quando o pastor ia, aí a gente alugava um prédio para ter reunião, mas as células já estavam acontecendo, já tinha irmãos esperando o pastor. Então, o nosso desejo era levar para lá aquele fogo que a gente recebeu aqui. E algumas pessoas falavam, não, mas lá na América do Norte é cemitério de pastor. E aí eu me lembro de, quando eu cheguei nos Estados Unidos, participei de uma reunião lá, e havia um pastor que estava indo embora, e ele contando da experiência que ele tinha. Eu cheguei na Flórida, e ele contando que as igrejas lá, normalmente tinha 20 pessoas. Uma igreja um pouco mais séria, em torno de 30 pessoas. Aí ele falou, agora uma igreja de 50 pessoas, o pastor está fazendo um excelente trabalho. Aí alguém lá no meio perguntou, e uma igreja de 100? Aí ele brincou e falou, aí é avivamento. Eu não sabia se eu vinha embora ou se eu continuava lá. Aí passaram-se alguns anos, nós fizemos um batismo em um dia de 100 pessoas. Aquilo então eu vi, então o avivamento chegou. Nós em Peru temos agora as 45 igrejas que nós estamos acompanhando, com uma média de cerca de 6.000 jovens e adultos e umas 7.000 crianças, né? Então este tempo para nós é um tempo tão bom. Nós nos sentimos tão abençoados. O fato de caminhar junto com o pastor Aloysio, o pastor Márcia, ser mentoreados por eles, continuar firme nessa visão de expandir o reino de Deus, pregar a palavra, falar do evangelho da graça. É uma experiência tão maravilhosa. Nós só podemos ver muita bênção de Deus em nós. E aqui a igreja em Brasil, para nós, é uma contínua inspiração. É uma ordenança. Existem certas coisas no Novo Testamento que são ordenanças. Então a ceia é uma ordenança, é uma ordem que o Senhor deu. O batismo é uma ordenança. Se você crê, você deve ser batizado. Mas a pregação do Evangelho também é uma ordenança. O Senhor disse, ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Ele não disse para ir só em alguns lugares, ele não disse para ir só onde as pessoas queriam, ele disse, ide por todo o mundo. Fazei discípulo de todas as nações. Então, eu creio muito no Evangelho. Aqui a gente não faz de conta que crê, nós cremos. Então, se nós cremos, temos que fazer discípulos em outras nações. E aí, então, nós começamos, bem no início da igreja, em 2003, nós começamos lá no Peru. Hoje a nossa igreja em Cusco é a maior igreja da cidade. São mais de 5.000 membros e já plantaram mais de 60 igrejas no país. Depois fomos para a Europa, fomos para Portugal, Espanha, depois fomos para a África, de maneira que hoje nós estamos em mais de 40 países. Em alguns, a igreja é bem grande. Em outros, são grupos pequenos, de 20, 50 irmãos.
Mas tem lugares improváveis que nós chegamos. Por exemplo, nós estamos no Paquistão, Bangladesh, são países muçulmanos, e mesmo assim estamos avançando. Não fui eu que fiz, não fui eu que realizei. Os resultados não são porque eu sou mais sábio, mais inteligente, mais esperto. Tudo isso foi expressão da graça de Deus, do favor imerecido. Então, toda glória eu preciso tributar a Ele. Então, o que eu tenho no meu coração é uma constante humildade de lembrar que alguns plantam, outros regam, mas o verdadeiro crescimento quem dá é Deus. Sempre orei muito para saber o que Deus queria que eu fizesse. Eu não queria fazer da minha maneira. Essa obra não é minha. Eu estou fazendo para Ele. Começamos a videira, a Luísa já tinha clareza que o alvo era formar uma igreja de líderes, onde todos funcionam e geram também discípulos. Então eu perguntei para o Senhor, como que o Senhor dá uma palavra para o Aloísio para formar uma igreja de líderes e para mim trabalhar com crianças? Nós vamos fazer coisas distintas? Eu não entendia. E um dia Deus falou comigo, a partir de hoje, eu quero que você olhe as crianças e veja líderes. E foi muito interessante, porque esse, na verdade, foi o primeiro tema do primeiro livro que eu escrevi, Enxergando as Crianças através dos Olhos de Deus. Porque eu entendi que era isso que Deus queria. Nós iríamos investir nas crianças, mas para formar uma mentalidade de líderes, para que eles pudessem crescer com a mentalidade vencedor, uma mentalidade de alguém que Deus chamou para fazer algo grande, algo para o Senhor. Ensinávamos a palavra, mas também colocávamos eles à frente para fazer coisas que eles não costumavam fazer, que um líder faz. Falar na frente de uma célula, fazer uma oração em público. Então isso foi e até hoje é desenvolvido através de projetos que nós fazemos. Isso tudo começou com um desejo de ampliar o nosso trabalho com crianças. Eu conheci uma escola em São Paulo, que era uma escola que trabalhava com esse método, né, educação por princípios, e ali nasceu um desejo. Eu orei durante 21 dias, nós estávamos em jejum, toda a igreja, 21 dias de jejum, e eu coloquei como alvo a escola videira. Mas eu pensava que ia levar anos, porque isso era 2005, o ano de 2005. A igreja ainda era muito nova. E antes de terminar o jejum, Deus me respondeu. Eu me lembro que de uma maneira sobrenatural, uma irmã da igreja que eu conhecia, mas ela não estava congregando aqui conosco, ela me ligou, eu estava dirigindo o carro e ela falou, preciso falar com você agora, Deus me deu uma palavra para te entregar. E eu falei, ok. Parei o carro, estacionei e ela disse, Deus disse que vai entregar uma escola na sua mão, que essa escola vai ser uma forma de vocês ampliarem o ministério, formar crianças, vocês vão formar uma visão de vencedores. E foi falando tudo aquilo, já estava no nosso coração. E em 30 dias, o Aloísio e os pastores já estavam olhando um prédio para colocar o seminário da escola e compraram o prédio, que era uma escola aqui mesmo, nesta avenida, né, bem perto do prédio da igreja. E quando ele me levou lá para conhecer o prédio, que foi construído para ser uma escola, mas funcionou apenas 6 meses. A hora que eu entrei, eu reconheci, era exatamente o lugar onde eu parei o carro para receber aquela palavra daquela irmã. E eu creio que nada disso foi por acaso. Acho que foi uma forma de Deus confirmar que, de fato, Ele estava nos entregando a escola videira para esse propósito. E tem sido uma bênção. Hoje nós temos 1000 alunos na escola em Goiânia e mais outras escolas também nos estados, né, no Brasil e internacional. Temos escola nos Estados Unidos, na Inglaterra, estamos abrindo escola também na África e na Ásia, na Índia. Onde a gente está abrindo igrejas, nós temos irmãos investindo em escola por educação por princípios. A evangelização é o nosso próprio ministério. O ministério com crianças e juvenis, na verdade, ele é evangelismo. Nós estamos ali na rotina escolar, fazendo com que uma educação de qualidade e que forma com caráter
e com competência aconteça de fato. O livro O Amado Coração, ele nasceu de um desejo profundo de evangelizar crianças. E ele nasceu num momento que ele nem poderia vir à existência se não fosse um ato sobrenatural de Deus. E foi no ano da pandemia, em 2020. Nós havíamos lançado um projeto em 2018 de evangelizar 300 mil crianças. Nós começamos treinando líderes em 2018, depois 2019, em 2020 nós íamos concluir. O nosso alvo era evangelizar 300 mil crianças em 3 anos, de forma que o ano de 2020 seria a conclusão desse projeto. Veio a pandemia. Então, os prédios das igrejas foram fechados, nós não tínhamos reunião com as crianças, as nossas celas também não aconteciam, de maneira que nós perdemos o contato com as crianças. E isso trouxe uma certa dificuldade. Só que eu decidi não parar. Em fevereiro de 2020, eu orei e falei, Senhor, eu vou escrever um livro e vou contar para as crianças a respeito do amor de Deus e vou distribuir de graça. O alvo era trabalhar só com crianças em Goiânia. Na época eu tinha 25 mil crianças em Goiânia. E o projeto cresceu, todas as pastoras no Brasil queriam participar, elas levantaram ofertas. E aí nós começamos a imprimir em português. As nossas pastoras e líderes também em outros países quiseram participar. Começamos a traduzir o livro, de maneira que no ano de 2020, com as igrejas fechadas, as gráficas fechadas, os correios também não funcionavam, aeroportos, e nós sabemos que tudo isso estava, de certa maneira, paralisado. Nós escrevemos o livro, nós imprimimos, traduzimos para 7 idiomas e distribuímos 150 mil cópias de graça em 5 continentes. E o maior milagre é que o Amado Coração conquistou o coração das crianças, porque em todas as nacionalidades, onde o Amado Coração chega, as crianças se apaixonam por ele, porque a história fala exatamente do amor de Deus pelas crianças. Hoje em dia, por causa da internet, de todas as mídias, as pessoas pensam que ninguém ouve rádio mais. Isso é um grande engano. Todo mundo ouve rádio quando entra no carro. Principalmente quando vai levar a criança na escola, buscar na escola, voltando do trabalho. Então, esses são horários nobres. Nós alcançamos muitas casas em Goiânia, na região metropolitana, porque é uma rádio FM, por causa do poder dessa mídia. É muito grande ainda. E aí nós passamos a ensinar a palavra, então nós entramos em todas as casas, até mesmo entramos em igrejas que nunca nos deixariam entrar, mas nós estamos lá dentro. Então a rádio é uma grande bênção. E a rádio também foi um milagre que Deus fez. Quando o proprietário da rádio, ele veio e queria nos vender. Eu falei, eu não tenho condição de comprar, mas eu posso alugar. Aí ele falou, não, alugar eu não quero. E aconteceu que um outro grupo ofereceu para alugar, para pagar 60 mil reais por mês o aluguel. Ele voltou para mim e falou, olha, eu não quero alugar para esse pessoal, porque eu tenho certeza que eles não vão pagar aluguel em dia, todo mês vai ter um problema, então eu quero vender, e eu quero vender para você. Eu falei, mas eu não tenho condição de comprar. Eu falei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou orar e vou levar para alguns irmãos esse desafio. E houve uma situação interessante porque 3 igrejas que não a nossa se associaram na tentativa, né, de comprar a rádio. E eles não conseguiram, a gente já tinha desistido nesse intervalo aí que essas igrejas estavam interessadas em adquirir a rádio. Como eles não conseguiram, o proprietário voltou para o pastor Luiz e falou assim, não sei o que é, mas eu estou interessado em vender para você. Aí, e o pastor falou, não temos condições. Eu falei, não, eu faço de jeito, eu crio as condições. Um irmão especial, Valderdan Madalena, é um instrumento de Deus para nos abençoar. Ele falou, não, eu vou ajudar a comprar a rádio. Se for parcelado, eu vou pagar as parcelas. A contribuição cristã faz parte da minha vida, do meu testemunho, da minha experiência. E posso falar que a minha prosperidade, o resultado das minhas finanças, da minha empresa, é milagre.
É milagre de Deus, é favor de Deus, é graça de Deus. Tem um trabalho, tem a dedicação, tem tudo, mas é Deus que está abençoando e fez com que a minha empresa prosperasse muito, tivesse uma marca muito forte e quero continuar nessa graça. Eu fiz a proposta para o proprietário, eu falei, eu posso te pagar R$80 mil por mês. Mas ele estava alugando por 60, mas ele falou, não, mas para você eu vou vender pelo preço. Ou seja, eu comprei pelo preço do aluguel para pagar em 5 anos. 5 anos. Então, assim, uma grande bênção de Deus hoje, porque a rádio é uma voz, é uma extensão. Nós chamamos que é a expansão do ministério do pastor Aloysio e da igreja. A rádio é uma voz para proclamar o evangelho da graça. Tanto que isso é maravilhoso. Jesus falou assim, ó, o que nós estamos falando aqui numa sala, escondidos, vai ser divulgado nos eirados. Olha aí as antenas de transmissão, né? Os telhados, né? É a rádio. E a rádio, ela tem abençoado muitas vidas. Hoje, não só em Goiânia, não só em Goiás, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. 9997-2005. Fala pra mim aí, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na sua vida? Nosso trabalho social é profissionalizado. Então nós criamos uma ONG, um Instituto Social, porque nós, inicialmente, só dávamos cestas básicas, mas nós queríamos fazer mais. Então nós começamos 2 creches, hoje são quase 500 crianças que nós cuidamos e temos também um orfanato. A creche ela foi criada, ela foi sonhada para proteger as crianças. Desde o início, o nosso desejo, o desejo da pastora Márcia, do pastor Aloysio, sempre foi que nós tivéssemos um trabalho social relevante na cidade, não apenas para cuidar de crianças, isso é bom. E a creche foi feita também para isso, mas também ela foi criada para proteção, para que as crianças fossem guardadas e ao mesmo tempo fossem guardadas, elas tivessem uma direção, começassem a sua vida já com uma direção, sabendo onde elas querem chegar. E nós temos aqui na igreja um sistema em que os empresários da igreja têm um grupo de WhatsApp e eles publicam os empregos que eles estão precisando. O nosso índice de desemprego na videira é assim 1%, 2%, não tem desemprego. Por quê? Porque os irmãos dão emprego. Então, a célula é o primeiro momento, mas depois a gente tem o nosso instituto social para poder ajudar nas necessidades básicas. Então, nós entendemos que existem alguns fundamentos na fé, na vida da igreja, porque nós não somos uma igreja personalista, nós não somos uma igreja de autoajuda, e embora somos chamados de uma igreja em células, na verdade nós somos uma igreja cristocêntrica. O discipulado para nós não é dominação, não é manipulação, não é mandar na vida de ninguém, não acreditamos nisso. Para nós, discipulado é só uma placa apontando para Cristo e deixando que cada um tenha a sua história com Ele. E o discipulado acontece nesse trilho, porque nós entendemos que o que tem poder de mudar a vida das pessoas é a palavra. Mas em algum momento ele tem que viver a palavra. Então a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Tem que ter um lugar que eu preciso ouvir para ganhar fé. Mas depois Paulo diz que eu ouvi e criei. E porque criei, falei. Então uma dieta espiritual e uma vida saudável na fé precisa ter um lugar para você ouvir e um lugar para você falar, para você viver o que você aprendeu. Senão é só uma religião, né? E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Então o trilho, ele é um caminho que pavimenta essa verdade e dá para as pessoas a autonomia, a condição de serem transformados e depois praticar e viver essa realidade na vida dele, na casa dele e na vida da igreja. E é uma coisa muito clara na cabeça de qualquer pessoa que na vida da igreja. A pessoa entra normalmente por um encontro
com Deus, onde ela tem uma experiência com Deus real, debaixo de um ambiente de jejum, de oração, que ela possa realmente nascer de novo e não ter apenas uma experiência emocional. Imediatamente, como uma criança que nasceu de novo, agora ela precisa ser cuidada, acolhida. Então ela vai fazer ali o curso de batismo para entender os fundamentos básicos da fé, entender o que ela está fazendo. O meu alvo não é te ensinar tudo. O meu alvo é que quando terminar o curso, você tenha mais fome de Deus e continue, você tenha sido despertado pela glória da palavra. E agora você vai, até o fim da sua vida, continuar aprendendo, porque é inesgotável. Então, é um seminário de vida, né? Não é um seminário natural, simplesmente. Os vencedores não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não erram, não são super crentes. São pessoas que receberam a graça de Deus e na vida delas não se tornou vã. Paulo disse, eu trabalhei mais que todo mundo, mas não eu, a graça de Deus comigo. É como se eu dissesse para você, eu vou te dar a semente, eu vou te dar o solo, eu vou te dar as máquinas, eu vou garantir a chuva e o sol e a colheita. Você vai ficar dormindo? Não, você vai trabalhar. Durante muitos anos nós ensinamos a visão dos vencedores com muita ênfase, com muita força. O problema é que muitos interpretaram mal a mensagem e tornaram-se legalistas. E então o Espírito Santo nos mostrou a necessidade de alicerçar com a pregação do Evangelho da Graça. E isso foi em 2013, comecei dando um estudo do livro de Gálatas, e depois de terminar o estudo eu decidi que eu iria pregar essa mensagem até o Senhor voltar. Mesmo que as pessoas achassem que eu estava repetindo, que eu estava dizendo as mesmas coisas todo domingo, eu ia continuar fazendo, porque o Espírito Santo me disse que certas verdades só podem ser absorvidas se forem repetidas muitas vezes. Então, hoje, eu posso dizer para você que nós cremos sim numa igreja de vencedores, mas para nós, vencedor é aquele que reina em vida. Os que reinam em vida são os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então, esses são os verdadeiros vencedores. Não é uma questão do que fazemos, é crer no que já foi feito, realizado por Cristo Jesus. A célula é a maneira prática de você ser igreja. É muito mais do que participar de um culto grande de celebração. É ser igreja. Por quê? No culto como esse, você só pode ouvir. Não dá para ninguém falar. Mas você, para crescer, você precisa falar. Porque você ganha fé, segundo a palavra de Deus, ouvindo. Mas você só libera essa fé falando. Então você tem que ter uma ocasião para falar. Então o que acontece? Eu prego domingo, nós temos uma revista, aí tem lá o texto da pregação. Aí na quarta-feira, que é o dia da célula, eles levam a revista. A revista Videira ela é uma parte muito especial na história da igreja. O pastor Aloísio, ele ensina a palavra aos domingos. E desde quando nós chegamos na Videira, ele já fazia isso. Ele colocava o esboço dele numa folha de papel A4 e entregava para os irmãos, para que os irmãos pudessem familiarizar com a palavra e também uma forma dele simplificar a palavra. Foi quando surgiu o Vídeo Notícias. Isso foi ganhando forma. Então, no início era uma página, depois virou 4 páginas, que viraram 8 páginas, depois passou para 16, ela passou a se chamar Videira na Cidade. Mas com um propósito muito específico. Sempre transmitir a visão da igreja e ser uma ferramenta útil para a igreja. Porque, através da revista, nós comunicamos toda semana com a nossa liderança. Então, o esboço na revista, ele é uma forma de cooperar para que o líder no domingo, ao ouvir a mensagem, ele possa também fazer suas anotações e na semana seguinte, no dia da célula, ele poder compartilhar de uma maneira mais fácil para os irmãos. Normalmente o líder lê, porque ele não é estimulado a pregar, eu não coloco sobre ele nenhum fardo. Ele pode ler se ele quiser. Alguns são talentosos, não leem, mas a maioria lê e aí todos os irmãos devem compartilhar a respeito do que foi pregado. E aí, além de ouvir, ele agora vai falar. Quando você ouve, é uma tinta que foi colocada na porcelana. Ela pode sair.
rapidinho você esquece. Mas quando você fala, é a tinta da porcelana que foi levada para um forno. O fogo faz com que a tinta fique impregnada, nunca mais sai. Nós nos reunimos num galpão alugado, que a gente já tinha ampliado 3 vezes aqui, 2 quadras daqui. Só que tem um córrego que separa os 2 bairros, é impressionante. 2 quadras depois, os valores são muitíssimo maiores. E nós ficamos sabendo que o galpão que existia aqui na época, chamado Rodoviário Caçula, estava à venda. Só que nós não tínhamos a menor condição de comprar. Então, eu creio muito nessa coisa de você ver para crer, ver no coração, confessar com a boca. E aí eu entrava para o estacionamento, tinha umas mangueiras aqui, eu entrava e ficava observando o prédio e pensando tudo que poderia ser feito. Mas aí, depois de fazer isso algumas vezes, os seguranças começaram a achar que eu era uma pessoa perigosa. E aí me proibiram de entrar. Chegava perto, eles vinham. Aí eu passei a ficar no semáforo que tem aqui de frente, eu ficava do outro lado da avenida, observando o prédio. Fiz isso durante meses. Até que nós ganhamos fé para fazer uma campanha financeira com a igreja. A campanha, o slogan era 1000 dando 1000, 1000 de 1000. E no final, nós não levantamos 1 milhão, mas levantamos 750 mil reais. Para nós foi um grande milagre. E aí nós fomos a Uberlândia, as proprietárias, eram 6 mulheres, moravam lá. Mas no dia de sair para Uberlândia, eu tive um sonho à noite e o Senhor me dizia, você pode ir em paz, que eu já te dei esse prédio. Outro dia de manhã, um irmão que ia conosco, advogado, ele falou, olha, tem um fulano de tal, muito nosso amigo, que tem uma Mercedes, será que não é melhor nós irmos na Mercedes dele, que é mais confortável? Eu concordei e o irmão veio. Esse irmão veio e com seu carro, e nós fomos de Mercedes para Uberlândia. Chegando lá, nós negociamos, que tínhamos que para negociar, acabamos dando só 350 mil de entrada e financiamos o resto, mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 100, nós financiamos em 50 parcelas. Conseguimos convencê-las a isso. Eu assinei 50 duplicatas. Foi algo que eu nunca fiz na minha vida. E aí, quando nós vamos sair para ir embora, o irmão que tinha nos levado, de carro, que na altura nem era membro da nossa igreja, hoje é. Ele pegou e falou, pastor, me dá essas duplicatas. Aí eu dei para ele, ele falou, você não vai pagar nenhuma, eu vou pagar essas duplicatas. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande milagre que nós experimentamos e que foi um selo para o nosso ministério. Então, em 4 meses, nós compramos o prédio em dezembro, em março já estávamos aqui dentro. Mas tivemos que fazer toda a adaptação para funcionar a igreja. Então, tem exigências sanitárias, tinha que ter banheiros, toda a parte elétrica, a parte de extintores e bombeiro, e portas na quantidade certa, isso tudo deu muito trabalho. Nós não fizemos acabamento. Então não tinha piso, por exemplo. Tornou-se uma marca registrada nossa, porque os irmãos vinham para cá e quando começa o louvor, eles começam a saltar. E subia uma poeira branca e enchia o salão. E o pessoal brincava dizendo que era a glória que tinha vindo sobre eles, Então era comum ver os jovens indo embora para casa com o cabelo todo branco, de poeira. Mas todo mundo muito feliz, porque foi um verdadeiro milagre. 10 anos depois fizemos outra reforma, mas eu acho que o maior desafio foi construir a arena.
Quando nós decidimos construir a arena, nós entendemos que tínhamos que demolir o prédio que estava aqui. E nós demolimos um prédio que cabia quase 4.000 pessoas, que estava pronto, funcional, tudo normal. Mas tínhamos um problema. Onde é que o povo, nós somos quase 10.000 membros aqui, onde é que esse povo vai se reunir? Como engenheiro, fiz grandes obras no país todo, mas até agora me sinto emocionado ao falar desta obra. Do primeiro pilar levantado até a pregação foram 120 dias apenas. Então aconteceu um verdadeiro milagre nessa construção. Vários profissionais, mais de 35 matérias envolvidas. A gente estudou as igrejas do mundo inteiro, desde Singapura, Houston, Dallas, lá do Joseph Prince, e a gente trouxe profissionais competentes. Eu sou o irmão mais velho do pastor Naor e era católico e participei com eles desde a garagem. Quando eles compraram essa área, eu vim aqui, dei de presente toda a minha expertise, reforçamos, e está aí essa grande arena, né? Do dia da primeira fundação até o dia que nós entramos para dentro, em 6 meses, um prédio para 7.000 lugares. Eu fiquei como responsável por construir todos esses prédios que nós temos em Goiânia. Mas, na verdade, eu sou médico de formação. Então, como é que pode um médico de formação acabar sendo usado por Deus para edificar essas obras? Só pode ter um significado. Deus, ele pega as pessoas e ele, pela unção dele, com o propósito dele, ele faz com que aquilo que está no coração dele aconteça, né? E eu creio que Deus me chamou para isso, para poder ser a pessoa responsável por isso, né? Então, eu creio que a mão de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus é que está nisso. São milhares de irmãos, todo mês, contribuem, tira do salário deles. Alguns têm um salário tão pequeno, mas ainda assim, fielmente, todo mês, eles contribuem para ver a igreja crescendo, para ver mais pastores sendo enviados, mais igrejas sendo abertas, ou até mesmo para a gente construir, reformar toda isso nesses 25 anos. Esses irmãos nunca deixaram de contribuir. Nunca nos largaram na mão. Então, eu penso que temos que honrá-los. Eles é que devem ser honrados. É uma quantidade tão grande, se eu for mencionar um, eu vou ser injusto com milhares. Tem aqueles que dão muito. Tem aqueles que dão pouco, mas às vezes quem dá pouco se sacrifica mais. E Deus olha, é o sacrifício que está sendo feito. É isso que vai ser recompensado. Que Deus possa recompensar cada irmão que investiu nessa obra. Que ele veja a colheita na vida dele. A videira é resultado de uma vida. A videira é a minha vida expressa. Para que a videira pudesse chegar aqui, muitos dias de lágrimas, muitos dias de luta interior, muitos dias de batalha espiritual, muito tempo em oração e outro tempo muito maior, lendo e estudando para ter uma mensagem para trazer. Então a videira é a vida, porque a vida é o tempo. A vida é o seu tempo. E o meu tempo foi completamente usado para edificar essa obra. Então, quando eu olho para ela, quando eu vejo que Deus tem feito e vai continuar fazendo, é uma extensão da minha vida. É a minha vida que está ali. Por isso, eu amo essa obra dessa forma. Porque, para mim, a videira é a minha vida.